da Escola dos Gideões. Vamos ter mais uma aula hoje dentro do contexto do estudo das Escrituras. No curso de pregação da palavra, precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Estamos passando por cada um dos livros, passamos pelo Velho Testamento e agora dentro do contexto do Novo Testamento, estaremos estudando hoje as Cartas Paulinas. Claro, pelo nome você sabe que foi o apóstolo Paulo quem as escreveu. Quantas são as cartas paulinas? Quais são elas? Em que condições estava Paulo quando escreveu estas cartas? Para quem foram endereçadas e qual o conteúdo de cada uma delas? Esta é a proposta do nosso estudo de hoje. Lápis, papel, caneta ou sua Bíblia e o livro da Escola dos Gideões. Esteja pronto, pois Deus vai falar com você e temos muito que aprender. A Escola dos Gideões está começando. Muito bem. Na Escola dos Gideões estamos com a proposta de aprender a Palavra de Deus e vamos estar passando pelos livros da Bíblia, um a um. Passamos pelo Velho Testamento e agora estamos já chegando ao final da palavra, com as cartas paulinas. Bem, sabemos que foi Paulo quem escreveu estas cartas. Ele as escreveu para quem? As escreveu para igrejas em determinadas localidades. Ele escreveu para o povo de Deus. E em muitas delas nós vamos ver no comecinho dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, aos santos que estão em Éfeso, em Roma, em Corinto, na Galácia, ele escreve às cidades, à igreja, aos santos, a você, a mim, ao povo de Deus. Nós vimos que a proposta das cartas é exatamente nos mostrar ou nos revelar a verdade do Evangelho, é explicar o Evangelho. Nós temos toda a explicação a respeito da vida de Jesus, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus, do papel do Espírito Santo e sobre a ética da vida cristã. As cartas, as epístolas, não só de Paulo como as epístolas gerais, elas vão nos mostrar exatamente isto, como viver a vida cristã. Então vamos ao apóstolo Paulo conhecer um pouquinho a respeito dele antes de estudarmos as suas cartas. Quem era Paulo? Um judeu, nascido em Tarso, cidadão romano. Isto está registrado em Atos 16, Atos 21 e 22, verso 25. Ele era da tribo de Benjamim, fariseu zeloso. Paulo, então, seu nome primitivo, ou seu nome judeu é Shaul, ou Saul, ou Saulo. E Saul, o mesmo nome do primeiro rei, significa grande, aquele que aparece, aquele que tem poder, aquele que é grande. E Paulo depois vai ser conhecido pelo seu nome romano. Ao invés de Saulo, Paulo. Então, Saulo de Tarso, a sua cidade de nascimento, ou Paulo de Tarso, a mesma pessoa. E ele era um cidadão romano, romano pelo direito de nascimento. Na época do contexto do Novo Testamento, ser um cidadão romano constituía-se em algo muito importante. Um cidadão romano não poderia ser preso sem uma acusação e direito de defesa. Ele não poderia padecer por uma morte de um martírio tão cruel como uma crucificação. Vários dos discípulos do Senhor Jesus foram mortos em cruzes, como Pedro, como outros discípulos. Mas Paulo, ele foi decapitado por ser cidadão romano. E nós vamos ver o apóstolo Paulo reivindicando esses direitos em várias circunstâncias, em várias situações da sua vida. Vamos ver então que a sua família tinha boa condição financeira pelo fato do acesso de seu sobrinho entre os líderes de Jerusalém. Nós vemos que quando Paulo foi preso, ele estava ali e os judeus fizeram uma conjuração
Perto de uns 40 homens disseram: nós não comeremos nada, nem beberemos nada. Vamos fazer um jejum absoluto, até que Paulo seja morto. Eles estavam planejando assassiná-lo, tirá-lo da prisão ou dar um jeitinho de entrar lá e matá-lo. Mas o sobrinho de Paulo ouve estas coisas, fala com Paulo e Paulo manda falar com os superiores lá, com o centurião. E Paulo então foi livre daquela revolta, ele foi livre daquela estratégia para assassiná-lo, exatamente porque o sobrinho de Paulo tinha acesso às autoridades, era de uma família de posses. Não uma família pobre, uma família simples, mas isso está mostrado neste episódio. Vamos ver que a sua equipe, a equipe de obreiros dele, era composta de homens experientes e fervorosos, tais como Barnabé, Silas, Timóteo, Silvano, Lucas. Após a sua terceira viagem, Paulo foi preso em Jerusalém, levado para Cesareia e, ao apelar para César, foi levado para Roma. Paulo, então, ele trabalha dentro do contexto de evangelizar as nações, tendo sempre uma equipe de obreiros, homens do naipe de Barnabé, de Silas, Timóteo, Silvano e Lucas, o médico amado. Lucas é aquele que vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos e Lucas vai ter tantas experiências junto com Paulo em suas viagens missionárias que ele vai, a partir dos últimos capítulos do livro de Atos, ele está sempre presente. Ele viaja com Paulo naquela viagem onde acontece o naufrágio, onde eles vão dar numa ilha chamada Malta, mas nenhum se perde, apenas o navio. E dali eles são levados até Roma. Lucas está com Paulo. E Lucas vai estar com Paulo durante todo o tempo, durante toda a vida de Paulo, até mesmo quando ele escreve a sua última carta. Então ele diz: todos me abandonaram, somente Lucas está comigo. Então vamos ver as 13 cartas. Aqui está que a viagem foi muito conturbada, ele enfrentou tempestades e ventos contrários. E esta viagem é narrada por Lucas, no último capítulo do livro de Atos. Vamos ver então as cartas. As cartas paulinas são 13. A carta aos Romanos, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses e 3 cartas pastorais, ou 4. A primeira e a segunda carta a Timóteo, a carta a Tito e Filemon. Bem, nós vamos dar uma passadinha por estas cartas e vamos ver que as primeiras, exatamente a primeira carta que Paulo escreve, a carta aos Romanos, ela vai ser exatamente este elo, esta ponte entre o livro de Atos e todas as epístolas. Nós vemos que na Bíblia há uma sincronia, há uma harmonia na passagem de um livro para o outro, do modo como eles estão colocados nas Escrituras Sagradas. Nós vimos que o Evangelho de Mateus é o primeiro, por ele ser uma ponte entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Foi escrito para os judeus e ele fala bastante do Velho Testamento. Depois nós temos Atos dos Apóstolos fazendo esta ponte entre os evangelhos e a igreja, o começo da igreja. E depois de Atos nós vamos ter esta carta aos Romanos. Ela está então como uma ponte, porque a carta aos Romanos é um tratado belíssimo, escrito por Paulo a respeito da salvação, a respeito do evangelho. É uma explicação clássica, é um tratado maravilhoso a respeito do Evangelho. Vamos ver então a carta aos Romanos. A epístola de Paulo aos Romanos foi escrita em Corinto, durante a terceira visita do apóstolo a esta cidade. Isto está em 2 Coríntios 13 e em Atos. Foi colocada em primeiro lugar no cânon do Novo Testamento por ser a exposição mais completa sobre os fundamentos da fé cristã.
Vemos então que a carta aos Romanos tem esta importância tremenda, porque ela traz os fundamentos da fé cristã. O apóstolo Paulo, ele consegue passar de uma maneira didática, ele passa como se fosse um professor, com perguntas e respostas, ele escreve esta carta explicando o Evangelho. Nós vamos ver na carta aos Romanos muitas vezes esta palavra sendo mencionada, Evangelho. Ele diz no capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho. E Paulo explica. Nos primeiros capítulos, ele traz desde o homem natural com as suas dificuldades, ele mostra que o judeu não está fora da realidade da perdição por causa do pecado. Nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, Paulo escreve falando sobre a hediondez do pecado e a condenação por causa do pecado. Paulo desejava visitar Roma e tinha grande desejo de passar-lhes o pleno conteúdo do Evangelho. É exatamente por isto que ele escreve esta carta para os romanos. Ele estava trazendo para eles um resumo de toda a fé cristã. Até o capítulo 3, ele mostra o problema do pecado, ele entra no assunto dos judeus, mostrando que o judeu não é melhor do que o gentio com relação à salvação, que todos estão debaixo de condenação se não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. No capítulo 9, ele nos fala sobre confessar a Jesus como Senhor e Salvador para receber a salvação e o selo do Espírito Santo. E ele continua falando a respeito no capítulo 8, nós temos o ápice da sua carta, quando Paulo nos fala do propósito de Deus. No capítulo 6, 7 da carta aos Romanos, a descrição da luta da carne e do espírito. Paulo mostra exatamente isto, que a carne luta contra o espírito contra a carne, e esta luta é terrível, e ele diz, ai, miserável homem que sou, quem me livrará do peso desta morte? Porque ele dizia que a lei do pecado estava sobre os seus membros. Ele está trazendo isto de uma maneira geral. E no capítulo 8, um brado de vitória, ele diz, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então vamos fazer um retrospecto aqui, vamos ver um resumo da carta aos Romanos. O tema desta carta é o Evangelho de Deus. A palavra-chave é a justiça de Deus, que está aí no capítulo 1, verso 17. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Capítulo 1, verso 17. E o capítulo-chave da carta aos Romanos é o capítulo 8. Então, eu quero que você anote, preste atenção aí, que o tema desta carta é o Evangelho de Deus. Este é o tema. Paulo está explicando o que é o Evangelho e a palavra-chave é a justiça de Deus. Paulo nos mostra na carta aos Romanos que nós não somos salvos pelos nossos méritos, que nós não somos salvos por nossas obras. E esse conflito aconteceu com Lutero, quando ele buscava, ele se arrependia, ele chorava, ele não queria pecar, ele se sentia abominável por pecar. E ele recebe o Novo Testamento em grego para estudar. E quando Lutero chega na carta aos Romanos, quando ele chega no capítulo 5, quando está escrito lá, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Lutero compreendeu que nós somos justificados pela fé. Pela fé. Então, o tema da carta aos Romanos é o Evangelho e ele mostra a nossa salvação pela fé. O capítulo-chave é o capítulo 8, que nos mostra a obra que Deus fez em nós, que nos mostra que não há condenação para os que estão em Cristo, que Ele nos chamou, vocacionou, capacitou, glorificou.
não há condenação e marchamos e andamos de vitória em vitória. O autor da carta aos Romanos é Paulo. Vamos entrar então agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Seu autor, Paulo, o tema central, a conduta cristã. Ela foi escrita cerca do ano 56 da nossa era, depois de Cristo. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga para falar de Jesus, tanto a judeus como a gregos. A cidade de Corinto ficava na Grécia. E Paulo esteve ali em Corinto falando a respeito do Evangelho, e ele é que começou a igreja ali em Corinto. E na sua primeira carta, nós vamos ver que Paulo recebe alguns irmãos, ele diz alguns da casa de Cloé. Paulo recebe estes irmãos e eles trazem muitas perguntas. Eles dizem, Paulo, fale sobre a questão do casamento. Tem gente que não quer casar, não quer deixar a filha casar. Viúvo pode casar. E se as pessoas quiserem separar porque o marido não é crente? E está havendo tanta confusão, está havendo partidos dentro da igreja. Uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E como fica isso, Paulo? Então, Paulo escreve esta primeira carta aos Coríntios. E na sua proposta, na carta aos Coríntios, ele vai falar sobre a conduta cristã. Como se conduzir? Ele responde os temas, ele responde as perguntas sobre o casamento, sobre a divisão na igreja. Ele fala sobre a questão da prostituição, de ter o corpo em santificação diante do Senhor. E nós vemos que quando Silas e Timóteo desceram até ele, vindos de Macedônia, Paulo então pôde mais livremente se dedicar à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Paulo começa a pregar na casa de Tício Justo, contígua à sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, aceita a fé cristã com toda a sua casa. Paulo fica entre os coríntios por 18 meses, ensinando e fortalecendo-lhes a fé. Então vimos que Paulo ensina, olha que privilégio tiveram os irmãos de Corinto, aquela cidade grega, onde Paulo fica por 1 ano e meio, 18 meses, dia e noite, visitando os irmãos, fazendo as vigílias, pregando, dirigindo as reuniões, os estudos bíblicos, e é tão gostoso ter Paulo ali. Mais tarde, quando Paulo está indo para Jerusalém, e ele sabe que vai ser preso no final da sua 3ª viagem missionária, Paulo se despede dos irmãos ali na praia, e os irmãos vêm e ele chora, os irmãos choram com ele, se despedem, e Paulo diz, vocês sabem como dia e noite eu falei para vocês do Evangelho. Vocês sabem que eu não guardei nada, não deixei de ensinar nada a vocês, mas passei para vocês todo o conteúdo da fé. Por isto, a primeira carta aos Coríntios nos traz este ensino da conduta cristã, como viver a vida cristã em santidade, tendo nosso corpo como templo do Espírito Santo. O texto-chave, ou o capítulo-chave da primeira carta aos Coríntios é o capítulo 13 e o capítulo 15. Os temas são a divisão na igreja de Corinto, capítulo 1 até o capítulo 4, depois a repreensão à imoralidade e à disciplina ordenada, depois a santidade do corpo e o casamento do crente. Quero que você preste atenção. Nos capítulos-chave aqui, nós temos o capítulo 13, que é o capítulo que fala do amor, a excelência do amor. O capítulo 15 fala sobre a ressurreição, como os mortos ressuscitam, em que corpo vêm? E Paulo responde a todas as perguntas sobre a ressurreição. E os temas dessa carta, primeiro ele fala sobre a divisão na igreja. Ele mostra que a divisão denota infantilidade espiritual, denota falta dos irmãos, são crianças na fé.
E ele orienta que nós precisamos crescer e nos alimentar da palavra de Deus. Ele traz uma repreensão à imoralidade e fala sobre a disciplina. Imoralidade estava havendo na igreja, o fato de um jovem estar morando ou estar com a própria madrasta. E ele disse, ninguém fez nada a respeito disso. Então Paulo trouxe uma palavra de disciplina. Não pode ficar na igreja o pecado sem ser tratado. Isso está bem claro nesta carta, primeira carta aos Coríntios. E ele fala sobre a santidade do corpo. Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Há pessoas que dizem, pode fumar? Na Bíblia não fala que não pode fumar. Mas na Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas convêm. E ele fala sobre o casamento do crente. Ele fala se o marido que não é crente quer ficar com a esposa que é crente, ela não deve se separar. E ele fala sobre detalhes a respeito do casamento, que o homem não é dono do seu próprio corpo, e sim a mulher. E assim também a mulher não é dona do seu próprio corpo, e sim o marido. E ele continua falando sobre as coisas oferecidas aos ídolos, as limitações da liberdade cristã, capítulo 8 até o capítulo 11. A ordem cristã e a ceia do Senhor, os dons espirituais e o seu uso em amor, e finalmente a ressurreição do corpo. Quanto a estas coisas oferecidas aos ídolos, eles tinham tantas dúvidas. Será que eu posso comprar a carne lá no mercado, lá no açougue, e posso fazer na minha casa sem problema? Porque aqueles açougues, aqueles animais antes eram consagrados aos demônios. Eram sacrificados aos demônios e a sua carne colocada nos açougues. E Paulo disse, olha, eu assento na mesa e dou graças, e oro. E quando eu oro, eu consagro o alimento. Então está tudo rompido. Eu não devo fazer as coisas para escandalizar os outros. Então ele disse, se alguém me diz, isto foi sacrificado aos ídolos, eu vou evitar, mas por causa da consciência. Paulo fala sobre as limitações da liberdade cristã. Aquilo que vai escandalizar o meu irmão, eu não devo fazer. Fala sobre a ordem cristã e a ceia do Senhor. No capítulo 11, ele fala, eu recebi o que também vos entreguei. E ele orienta a respeito da ceia, como deve ser a ceia e o significado dela. E ele diz que porque as pessoas não estavam discernindo o corpo de Cristo, havia entre eles muitos fracos, muitos doentes e até aqueles que morreram por não discernirem o corpo de Cristo, por não entenderem o que é a ceia. Nós conversamos um pouco sobre isto em Atos Proféticos. Os dons espirituais ele fala no capítulo 12 e o 14. E o seu uso deve ser em amor, como está descrito no capítulo 13. E o último capítulo ele fecha esta carta explicando sobre a morte e a ressurreição. Paulo fala que a glória dos animais é diferente, a carne dos animais é diferente, a glória que nós teremos será celestial. Ele fala coisas lindas nesse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Vamos então começar com o estudo da segunda carta aos Coríntios. Parece que Paulo escreveu mais cartas para a igreja de Corinto, além destas duas que estão registradas no cânon do Novo Testamento. Mas a segunda carta que temos, o autor é Paulo, o tema é a autoridade de Paulo e a sua data cerca do ano 57 da nossa era, depois de Cristo. Encontramos aqui expressões de sofrimento, principalmente na mente, corpo e alma, ou coração do apóstolo Paulo. Nós vamos ver que Paulo escreve esta segunda carta abrindo-se completamente para a igreja do Senhor. É a carta mais pessoal de Paulo. É quando Paulo se expõe, ele está defendendo o seu apostolado, ele está defendendo diante dos irmãos que ele foi chamado, que ele foi escolhido e ele traz o seu currículo. Ele expõe a sua vida. Ele conta sobre como ele sofreu por Cristo. Então, nesta carta, nós vamos ter estas palavras: aflição, angústia, palpitar,
desespero, jejuns, lutas, trabalhos, perigos, perseguições, tristezas, sofrimentos, lágrimas, tumultos, fraco e fraqueza. Mas ao lado dessas expressões, temos também conforto e confortado, alegria, regozijo e triunfo. É maravilhoso percebermos a graça do Senhor sobre a vida de Paulo. É nesta carta que ele fala da sua experiência, quando ele disse, olha, para que eu não me exaltasse, Deus permitiu em mim um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para que me esbofeteasse. E este espinho na carne é traduzido exatamente com todo aquele sofrimento dele, mas ele disse, olha, o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ah, se nós tivéssemos todos os nossos líderes com um currículo como este, um currículo em que Paulo diz, ninguém me moleste, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Então, nesta carta, essa segunda carta aos Coríntios, nós vamos ter o seu capítulo-chave, 2 Coríntios 12. E os temas, o que aborda a carta, está aqui em 3 tópicos, os princípios de ação de Paulo em seu ministério, capítulo 1 até o 7. A coleta para os pobres de Jerusalém, capítulo 8 e 9. A defesa do apostolado de Paulo, capítulo 10 até o capítulo 13. E a conclusão desta carta. Então aqui, nos princípios de ação de Paulo no seu ministério, nós vamos encontrar Paulo dizendo por que ele estava dizendo, por que ele estava como apóstolo. Não foi por sua cabeça, não foi uma escolha pessoal, não foi alguma coisa que ele pediu a Deus, mas Deus o separou para o apostolado. E o que é o apóstolo? O que faz o apóstolo? O apóstolo é aquele que é um plantador de igrejas, é aquele que tem o ministério do evangelismo, mas da consolidação da igreja, edificando igrejas. Paulo era um apóstolo. Nas suas viagens missionárias, ele vai plantando igrejas. E o que o faz fazer isto é o amor de Deus que o constrange. Então, se você quer conhecer o apóstolo Paulo, seu coração, você deve ler esta carta. Você deve se aprofundar nela e ver o coração de um pastor, o coração de um apóstolo, disposto a padecer pelo Senhor. Lutas, naufrágios, prisões, açoites. Há momentos que ele diz, lutas por fora, temores por dentro. Ele diz nesta carta que teve uma ocasião que da vida ele quase desesperou. Foram momentos difíceis, mas ele suportou, ele venceu como um homem de Deus. Agora a próxima carta é a carta aos Gálatas. O autor, Paulo, o tema, salvação pela graça. A data, a carta foi escrita em cerca de 49 ou 52 da nossa era, depois de Cristo. O apóstolo Paulo explica o erro complementar, que dizia que o crente amadurece espiritualmente ao guardar a lei. Esta carta aos Gálatas é uma carta importantíssima, principalmente para aquelas pessoas que são tentadas a guardar a lei. Ou seja, aquelas pessoas que são pressionadas pelos judaizantes. Já no início da igreja primitiva, todo tipo de heresias, todo tipo de pressões, a igreja sofreu. O povo de Deus sofreu, porque o inimigo é aquele que não para, não dorme, mas ele está ali insistindo. E nós vemos aqui que na carta aos Gálatas, ou para as igrejas da Galácia, o apóstolo Paulo escreve sobre a importância da fé e ele mostra a caducidade da lei. O que significa isto? Paulo estava dizendo o seguinte, que não é mais pela lei.
Não é através da lei que nós somos salvos. Não é pela lei que nós viemos ao conhecimento do Senhor. A lei serviu de um aio para nos levar a Cristo. Ela foi um meio para nos mostrar Cristo, a grandeza de Cristo. E Ele, Cristo, Jesus, cumpriu por nós toda a lei. A carta aos Gálatas, ela nos mostra a importância de permanecermos em Cristo pela fé. Não debaixo deste tacão de religiosidade, de legalismo, porque o legalismo, ele simplesmente esfria. Paulo mostra a verdade do poder santificador do Espírito Santo, aqui na carta aos Gálatas, e a riqueza da vida à disposição do crente, quando ele é governado por aquele que nele habita. Então veja bem este resumo que está aqui. Paulo mostra que mostra a verdade do poder santificador do Espírito Santo. Ele mostra o poder do Espírito Santo é que nos santifica. Ou seja, nós não vamos crescendo na vida cristã por guardar isso e aquilo, por sermos legalistas. O legalista gosta de apontar o dedo para os outros e dizer, fulano faz isso, o outro, olha como está, olha a roupa que veste, olha como... Mas ele tem 3 dedos voltados para si e 1 dedo voltado para cima. O legalista tem uma vida exprimida, é um perfeccionista que nunca se satisfaz. O poder que nos santifica é o poder do Espírito Santo. A riqueza da vida à disposição do crente, Paulo nos mostra isso na carta aos Gálatas. Ele mostra que em Cristo nós somos mais que vencedores, mas ele nos mostra como que a nossa vida pode fluir no poder do Senhor. É na carta aos Gálatas que Paulo mostra as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne é o esforço do homem que leva ao pecado, mas o fruto do Espírito é o poder do Espírito Santo agindo em nós. Então, nós vamos ver aqui o versículo, capítulo-chave agora e o versículo-chave. O capítulo-chave é o capítulo 5, onde nós temos as obras da carne e o fruto do Espírito. E o verso-chave, Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, na carta aos Gálatas encontramos aqui esta chave preciosa. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E Paulo diz que o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé. Não é lutando pela lei, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Vamos ver então os temas, ou o tema de toda a descrição da carta aos Gálatas. Então aqui nós temos o afastamento dos Gálatas do verdadeiro Evangelho. A defesa de Paulo do seu ministério apostólico, do capítulo 1 ao 2, e a justificação pela fé sem a lei, no capítulo 3. Então, preste atenção aqui. Dentro destes temas abordados na carta aos Gálatas, primeiro ele mostra aqui o afastamento dos Gálatas. Paulo diz assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para deixardes a simplicidade do Evangelho e irdes atrás de outro Evangelho? Nós sabemos que o judaísmo tem um fascínio em guardar o sábado, em não comer carne de porco, em não fazer isso, não fazer aquilo. Então parece que a pessoa se sente como os fariseus se sentiam na época de Cristo. O fariseu, na parábola que Jesus contou, dizia, eu te dou graças, ó Deus, porque eu não sou como os outros. Eu não sou como os demais homens, roubadores, mas eu dou o dízimo de tudo, até do que eu pego na horta. Cada 10 cebolinhas que eu tiro, cada 10 folhinhas de couve, uma é do Senhor. Eu jejuo 2 vezes por semana. O legalismo faz a pessoa trazer as virtudes para si.
Paulo chama a atenção dos irmãos da Galácia porque eles estavam se afastando da verdade do Evangelho, da simplicidade do Evangelho. Ele defende o seu ministério apostólico no capítulo 1 e ele fala da justificação pela fé sem a lei. Então, a carta aos Gálatas é fundamental para aqueles que acham que têm de viver pela lei. Ao contrário, a nossa vida, a vida do cristão deve ser pela fé. Prosseguindo nos temas, vamos ver as características visíveis na vida de um cristão justificado pela fé, no capítulo 5. A operação da nova vida em Cristo, no capítulo 6. E a conclusão nos últimos versículos do capítulo 6. Então, aqui dentro dos temas abordados por Paulo na carta às igrejas da Galácia, ele fala das características que são visíveis na vida do cristão. Ele traz a ética cristã. E vamos perceber que este esboço das cartas de Paulo, mesmo a carta aos Romanos, que não foi uma carta pessoal, a carta aos Coríntios, que é bem pessoal, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, e agora a carta aos Gálatas, sempre ele traz nos últimos capítulos essa questão da vida cristã. Paulo traz orientações, como viver. E no capítulo 5, ele nos mostra como que deve ser a nossa vida. Longe de nós, toda ira e gritaria, deve estar longe todo pecado. A vida do cristão não é produzindo obras da carne, ira, feitiçaria, facções, divisões, mas é produzindo o fruto do Espírito. Amor, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a operação da nova vida em Cristo, como que acontece esta vida nova no poder do Espírito Santo. Então, esta é a carta aos Gálatas. A próxima carta do apóstolo Paulo é a epístola aos Efésios. Foi escrita da prisão, levada por Tíquico, juntamente com a carta dos Colossenses e a de Filemon. O autor é Paulo, o tema é a igreja, o corpo de Cristo. E a data, cerca de 60 da nossa era. Esta carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta preciosa, é uma joia, é uma obra de arte, podemos dizer, literária e de profundidade na fé. Todas as outras cartas tinham um endereço certo. Paulo está escrevendo aos irmãos da Galácia, lá na Galácia. Ele está escrevendo à igreja de Colossos, ele está escrevendo à igreja de Corinto. Mas os originais mais antigos da carta aos Efésios não têm escrito que ela foi endereçada aos Efésios. Por isso, muitos têm notícia, acham que esta carta era a mesma carta que ele disse que foi escrita à igreja de Laodiceia e que deveria ser lida pelos irmãos em Éfeso, nas outras igrejas, porque é uma carta impessoal. A carta aos Efésios, ela não trata de problema de igreja, ela não trata de questões específicas que a igreja estivesse vivendo, mas ela trata da vida do crente, ela trata da igreja como de uma maneira geral. Então esta carta foi escrita para mim e para você, para sabermos qual é a nossa posição em Cristo. Então vamos ver. Na carta nós temos 3 linhas da verdade. Primeiro, a posição exaltada do crente mediante a graça alcançada. Segundo, a verdade relacionada ao corpo de Cristo. Terceiro, a vida vivida de acordo com essa posição. Então vemos aqui essas 3 linhas traçadas, a posição exaltada do crente. Eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Estamos acima de toda potestade, de todo o poder das trevas. Estamos numa posição de autoridade. E Paulo nos diz isso nos primeiros capítulos da carta aos Efésios. Segunda linha, a verdade relacionada ao corpo de Cristo. Ali no capítulo 4, Paulo começa a falar a respeito do corpo de Cristo. Ele diz que nós somos
um só povo, um só corpo, um só batismo, uma só fé. Paulo fala a respeito da unidade da fé, da unidade do Espírito. Ele fala que nós estamos ligados uns aos outros para que cada um cumprindo o seu papel, cada um fazendo a vontade de Deus de acordo com a capacitação que recebeu, ele vai promovendo o aperfeiçoamento do corpo. Esta carta é fundamental para líderes, é fundamental para a família. Nós vamos continuar vendo os temas desta carta. Você pode acompanhar aí a posição do crente na graça, do capítulo 1 ao 3. O andar e o serviço do crente, do capítulo 4 e o capítulo 5. O andar e a luta do crente cheio do Espírito Santo, capítulo 5, 18 até o 6, 20. E a conclusão no capítulo 6. Então vemos aqui, na carta aos Efésios, dentro dessa descrição, os primeiros tópicos aqui, nós vemos Paulo falando sobre a posição do crente na graça, não na lei, mas na graça. Estamos assentados com Cristo por causa da obra de Cristo e não pelo que nós fazemos. O andar e o serviço do crente, no capítulo 4 até o 5, quando Paulo descreve ali como deve ser a vida do cristão. Capítulo 4 da carta aos Efésios, ele vai falar exatamente isto. Aqui eu quero ler um trechinho para você. Ele diz: portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. E depois ele vem falando, mas que vos revistais do novo homem. Então Paulo nos traz o andar do crente. O capítulo 5 fala sobre a família, sobre o papel da esposa, do marido. E no capítulo 6 ele fala sobre a guerra espiritual, sobre a armadura de Deus. Então, essa carta é uma joia preciosa. Ela foi escrita na prisão, quando Paulo estava em Roma. Ali aconteceram fatos extraordinários, como a conversão do carcereiro e a sua família. Esta carta que agora estamos vendo é a carta aos Filipenses. Morava também em Filipos a vendedora de púrpura, Lídia, que hospedou os apóstolos com tanta alegria. Então, agora estamos na carta aos Filipenses. Ele escreveu aos Efésios aquela carta tão bonita, tão perfeita. E agora ele escreve uma carta à igreja em Filipos. Esta cidade, foi ali que Paulo foi preso e ele passou por injustiças tão grandes. E Paulo está na prisão todo machucado, açoitado junto com Silas. É meia-noite, eles presos ao tronco e eles estão cantando e louvando a Deus. E então um terremoto sacode os alicerces daquela masmorra e Paulo e Silas são livres das correntes. As correntes se quebram. O carcereiro quer se suicidar porque pensou que os presos fugiram. Mas Paulo diz, não faças isso, porque estamos todos aqui. E naquela noite, naquela cadeia, naquela prisão, o carcereiro se converte, ele e a sua família, e são batizados. Lá, na sua casa contígua àquela masmorra, contígua àquela prisão. Então Paulo escreve a carta aos Filipenses, da prisão onde ele estava em Roma. Vamos continuar vendo sobre a carta aos Filipenses. O autor é Paulo e Timóteo, de acordo com o capítulo 1, verso 1. O tema é a experiência cristã e data cerca do ano 60 depois de Cristo. O verso-chave é este: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nesta carta, Paulo fala muito sobre a alegria, apesar de estar vivendo tanto sofrimento. Os temas desta carta são Cristo e a vida do cristão, o regozijo apesar do sofrimento, Cristo, o modelo do cristão, o regozijo no serviço.
Então, aqui temos um resumo da carta aos Filipenses e podemos ver que a palavra-chave é regozijo, alegria, motivada pela presença de Cristo e pelo exemplo de Cristo como nosso modelo. Bem, então aí está um resumo da carta de Paulo aos Filipenses e a nossa próxima carta é a carta aos Colossenses. Mas antes temos aqui mais alguns temas sobre a carta aos Filipenses. Temos Cristo, o objeto da fé, do desejo e da expectativa do cristão. Cristo, a força do cristão. Regozijo, apesar das necessidades. Regozijo, alegria no Senhor. Alegria apesar de dor, sofrimento, tribulações, alegria tendo Cristo como nosso modelo, Cristo como a nossa vida. Vamos ver então agora a carta aos Colossenses, escrita à igreja de Colossos. Paulo não foi a Colossos, não foi ele que fundou esta igreja, mas escreveu uma carta tremendamente importante e maravilhosa. A cidade de Colossos ficava a uns 150 quilômetros a leste de Éfeso e jamais fora visitada pelo apóstolo Paulo, de acordo com o capítulo 1, 7 e o capítulo 2, verso 1. Talvez organizada por Epáfras, está citado no capítulo 1 e na carta a Filemon, provavelmente convertido nos 3 primeiros anos do ministério de Paulo em Éfeso. Vamos ver então o que Paulo vai nos falar a respeito, o que temos a falar a respeito desta carta de Paulo aos Colossenses. O autor é Paulo, o tema é a preeminência de Cristo. A data, por volta do ano 60. Para todos estes erros, o apóstolo Paulo tinha um só remédio, o pleno conhecimento, o conhecimento da plenitude de Deus e de Cristo Jesus. Nós vamos ver o seguinte, que a cidade de Colossos estava sendo bombardeada por uma filosofia do conhecimento, a gnosis. E até hoje nós temos aí seitas como a ciência cristã e outros que vão pelo lado da filosofia, ficam filosofando, girando em círculos e não têm a solução dos problemas do homem, que o problema do homem é o pecado e a solução é Jesus. Paulo, na carta aos Colossenses, ele nos mostra que Jesus está acima dos anjos. Jesus é a exata expressão de Deus Pai. Jesus é o próprio Deus encarnado. E Paulo fala sobre a sublimidade de conhecer Jesus. Que o verdadeiro conhecimento é conhecer Cristo, o seu poder, a sua obra maravilhosa e conhecê-lo pessoalmente. Paulo não tinha medo da sabedoria ou do conhecimento e referiu-se a isso frequentemente, mas Paulo insiste que o conhecimento tem de ser segundo a revelação divina. Então, a carta aos Colossenses é para aquelas pessoas que têm dúvida da divindade de Jesus e querem conhecer, saber as coisas. A próxima carta é a primeira carta aos Tessalonicenses, escrita por Paulo em Corinto, pouco depois que saíra da Tessalônica. Talvez a mais antiga obra inspirada dos apóstolos. O autor foi Paulo, Silvano e Timóteo, e o tema é a volta de Cristo. Foi possivelmente a primeira carta que ele escreveu, a primeira de suas epístolas, porque os crentes de Tessalônica estavam pensando que já tinha chegado o dia de Cristo. Então ele escreve dizendo, não, ainda tem de acontecer sinais, o anticristo tem de surgir. Então esta carta nos fala sobre a vinda de Jesus. Prosseguindo, grandes doutrinas da fé cristã são mencionadas nesta carta, tais como a Trindade, o Espírito Santo, a segunda vinda de Cristo. E continuando, vamos ver o dia do Senhor, a certeza, a conversão, a eleição, a ressurreição, a santificação, o comportamento cristão e o dia do Senhor, no capítulo 5. Então, esta primeira carta aos Tessalonicenses, ela nos traz verdades maravilhosas, nos preparando para a volta de Jesus. Temos de correr um pouquinho para alcançarmos todas as cartas. Vamos ver a segunda carta aos Tessalonicenses.
O tema desta segunda carta de Paulo tem ficado obscurecido, talvez pela tradução do verso 2 do capítulo 2, por o dia de Cristo está próximo, ao invés de o dia do Senhor é chegado. Prosseguindo, a expressão o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,8 é identificada como a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Refere-se ao período de bênçãos para a igreja, iniciando com o arrebatamento da mesma. O que Paulo quer dizer aqui, no que nós lemos, é que muitos fazem confusão entre o dia de Cristo e o dia do Senhor. O dia de Cristo é o dia quando seremos arrebatados nas nuvens, a igreja. E o dia do Senhor é quando acontecerá o julgamento de toda a terra, ao final de todas as coisas, diante do trono branco de Deus. Então, a segunda carta aos Tessalonicenses escreve sobre este tema. Este dia futuro é mencionado como o dia do Senhor Jesus, dia do arrebatamento, ou o dia de Jesus Cristo, em Filipenses 1,6, e o dia de Cristo, em Filipenses 1,10 e 2,16. Prosseguindo, vamos ver as cartas pastorais. Foram escritas para homens, não para igrejas. A primeira carta de Paulo a Timóteo, o autor é Paulo, ele fala sobre a ordem eclesiástica e data do ano 64. Prosseguindo, o verso-chave é: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o tema é conservando a verdade. Esta epístola contém mais detalhado relato de Paulo sobre as condições que prevalecerão sobre a terra nos últimos dias. O verso-chave: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Depois temos a carta a Tito, e o tema é a ordem na igreja. Vamos ver. Prosseguindo. A carta a Tito é uma carta pastoral que traz as qualificações e os deveres dos anciãos ou pastores. A obra pastoral de um verdadeiro ministro, no capítulo 2. As exortações de uma vida piedosa, no capítulo 3. E a conclusão da carta. E, finalmente, a pequenina carta de Paulo a Filemon. Foi escrita por Paulo e Timóteo. O tema é o amor exemplificado. E esta carta data do ano 60, fala do caráter de Filemon e Paulo faz a intercessão por Onésimo. Bem, tivemos de correr um pouquinho neste final da nossa exposição, mas você pode degustar o conhecimento da Palavra de Deus lendo, estudando aí no livro da Escola dos Gideões e vendo como que o amor de Deus se revela através da sua palavra e nos ensina, através das cartas de Paulo, a vontade do Senhor. Bons estudos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.